Então, galera, nesse terceiro vídeo aqui, certo? Eu peço desculpas ainda por não ter um roadmap, um guide aqui para poder colocar isso em pensamento. Na verdade, a ideia foi de abrir a câmera e me conectar com vocês aí. Falar para a câmera. Não sei quem é que tá do outro lado aí, que seja um ou dois, três, que não seja ninguém, mas eu tenho aqui minha gotezinha para poder eu às vezes conversar com ela, às vezes quando eu tô com algum problema, eu disse, e aí, o que é que a gente pode fazer? Eu posso ajustar isso e aquilo, e às vezes é necessário, certo? É o mascotezinho da gente aí, ela vai estar sempre aparecendo nos nossos episódios. Então, vamos lá. Eu vou tentar explicar como é que eu penso nesse canal, certo? Como eu disse para vocês, eu sou profissional de educação física, trabalho dando aula de personal, já tive empresa, na época da pandemia depois acabei fechando, já trabalhei com várias empresas, já tive a oportunidade de trabalhar com tecnologia em outras empresas, já fui de projetos, de trabalhar com empresas grandes de calçado, de tecnologia, tive a oportunidade de trabalhar com sprint, então, de uma certa forma, eu tenho uma construção de experiências e que eu acredito que a gente consegue aqui no meio do processo trocar ideia. Você que aí às vezes tem vontade de sentar na mesa, conversar, tomar um café, mesmo que seja um café virtual, vamos lá, deixa o comentário aí, fala o que é que você tem vontade e eu tô fazendo justamente para isso. Então, para não ficar muito estendido, a minha ideia é justamente com o canal criar conexões. O Collab Develop é um ambiente para quem quer aplicar conhecimentos novos em problemas reais do mundo. É fitness e tecnologia. Por que eu botei fitness? Eu percebi que a minha vida toda eu trabalhei dando aula, físico ali, personal, academia, condomínio, aquele negócio todo. E como ele disse, eu sempre utilizava os aplicativos e ficava naquela vontade. Como é que os caras devem fazer aquilo por trás? Como é aquilo, sabe? Quando você tenta enxergar além do que você vê do front, eu disse, pô, como é que deve ser? Até na época eu não sabia que existia esse termo front-end e back-end. Como é que faz essa lógica aqui? Pô, como é que os caras fazem? Mas eu ficava naquela ideia de tipo, pô, eu poderia fazer isso aqui poderia ser adicionado isso poderia melhorar naquilo, anotava tudo, mas no final das contas não tinha como aplicar porque eu não tinha o conhecimento. Até que um dia eu vou fazer meu próprio aplicativo. Mas para poder fazer o próprio aplicativo não era assim, sentar na mesa e pronto. Mas comecei a escrever, comecei a colocar ideia, comecei a criar metodologias até para aplicar e comecei a anotar e fui anotando, disse um dia eu vou fazer. E até que esse dia tá chegou e foi por isso que o Collab Develop veio de uma necessidade de realmente criar conexão. Desde 2021 eu comecei a fazer o curso de UX Design através da Coursera. Fiz o curso alguns cursos de tecnologia, como o curso Dev, como eu falei. Fiz outros cursos de automação, fui para o LinkedIn, Instagram, o YouTube. Comecei a fazer vários cursos com certificado, sem certificado, Harvard, aquele onde você sabe, onde a gente encontrava, só que a gente fica um pouco perdido, é muito conteúdo, e hoje, pelo incrível que pareça, a gente fica com aquela situação, às vezes a gente é bombardeado com tanto assunto, que no final das contas a gente não sabe para que fim direcionar. E aí veio a inteligência artificial fortíssima, tem 3, 4 anos, e como eu sempre gostei, a minha antena ligou logo, e eu comecei a ver a importância da inteligência artificial nesse processo de aprendizado. Hoje a gente vê que ela tá hypada, todo mundo tem um framework bom, todo mundo tem isso e aquilo, a melhor inteligência artificial, a melhor ideia, o melhor agente, isso e aquilo. Mas eu comecei a analisar da seguinte forma: quantas pessoas hoje queriam ter um professor ali do lado? Eu sempre gostei de estudar, eu tive sempre a disciplina de estudar sozinho. Como eu disse, eu sou um cara que eu sou autodidata, sento, vou estudar 1, 2, 3, 4, 5 horas, desde que eu goste do assunto para poder aplicar. E aí eu comecei a perceber que a inteligência artificial ela poderia ser minha professora, meu professor.
Então, eu comecei a colocar os livros, gosto de ler livros, como vocês podem ver, eu tenho meus livros aqui, faço meu treino, tudo. Então, eu vou pegar esses livros em PDF. E aí é outro rolê, depois eu vou contar para vocês como é que foi feito isso aí, questão de web scraping, fazer aquela raspagem de dados, como vocês sabem, para poder o quê? Inserir dentro da inteligência artificial e ela começar a me conduzir através de um roadmap, como é que eu poderia estudar, quantas coisas da inteligência artificial, de programação, que se não fosse inteligência artificial ali, se eu tivesse que pagar um curso mesmo, ir para fazer uma faculdade, hoje eu penso ainda em fazer uma graduação, né? Pelo incrível que pareça, eu vou deixar para o outro vídeo para explicar essa paixão, né? Porque eu fui parar na educação física e não fui para a área de programação. Eu vou deixar para o próximo vídeo, beleza? Valeu e aquele abraço!